Vamos lá, pessoal, vamos lá continuar nossa aula, né? Continuando falando agora sobre os três tipos, né, das teorias de liderança a partir do slide 11. Começar agora. Então, começando aqui as três teorias de liderança, temos aqui os três tipos. Primeiro tipo é a abordagem de traços, segundo tipo é a abordagem de comportamento e terceiro tipo é a abordagem situacional, né? A gente vai ver cada um deles a partir de agora. Na abordagem de traços, pessoal, ocorreu um período de 1900 a 1950, né, onde foi feito um estudo, uma pesquisa e analisou, através de testes psicológicos, características de pessoas inatas, né, e esse foco ele baseou-se mais nas características dos líderes desse período, né, e foi definido 34 traços pessoais psicológicos de cada líder. Então, 34 traços foram realmente baseados. E foi feito um levantamento com mais de 100 estudos descritivos. E se tornou muito impraticável, né? Porque a cada 100 são 34 traços de liderança totalmente diferentes, né? Que houve realmente esse estudo. Mas isso foi um estudo realmente primordial, necessário no período, que aconteceu nesse momento e serviu hoje para até os dias atuais. E a gente pode analisar com bastante ênfase que a abordagem de traços define que cada pessoa tem um traço de liderança diferente, cada pessoa tem uma personalidade diferente. E isso ele varia por pessoa, varia por região, e isso é tudo muito característico da sua própria individualidade. Continuando aqui, temos a abordagem do comportamento, que começou a ser analisada a partir do ano de 1950, que pôde-se realmente treinar habilidades de liderança, né? Onde foi definido aqueles traços e aquelas pessoas, eita, eu quero se basear nesse líder. Então, quais são os traços de perfis de liderança psicológico que esse líder ele atua? Então, a partir desse entendimento, houve realmente técnicas, né, para se treinar habilidades de liderança em pessoas que propriamente disso não tinham praticamente o perfil ou não tinham esse traço de forma empírica. Então, eles começaram realmente esse treinamento. E foi voltado para a tarefa X, também voltado para a tarefa de pessoas, né? Dois tipos que a gente vai ver daqui a pouquinho com muita qualidade. E o foco, né, ele focou realmente na dinâmica do comportamento do líder. O líder ele tem que ser dinâmico, baseado em várias situações. Que situações? Que pode acontecer no dia a dia, né, na sua atividade realmente de líder. Depois teve o Likert, que é o foco realmente no líder democrático. O líder democrático é o foco desse perfil de liderança baseado no comportamento. Que a gente vai ver aqui os três pontos, que é o autocrático, o laissez-faire e o democrático. E teve o treinamento gerencial baseado no grid gerencial, que são características que compõem um catálogo de personalidades que um líder ele precisa ter. E hoje, né, com o uso da tecnologia, a gente percebe que a liderança ficou um pouco mais ampla, né? Ampla, quando digo ampla, porque o poder de influência pessoal sai um pouco da televisão e do rádio e entrar agora nos meios tecnológicos e aplicativos, que qualquer pessoa pode começar algo, né, e desenvolver algo com o tempo, e você ter uma grande maioria de seguidores e pessoas que focam realmente no resultado. Então, temos aqui os três tipos agora, que é a liderança autocrática, laissez-faire e democrática, baseado no estilo de comportamento do líder, né? O autocrático é o líder, né, que na maioria das vezes somente ele decide, ele impõe, vai ser somente do jeito dele, e aí os liderados eles vão seguir a partir desse tipo de liderança. Já o liderança laissez-faire, né, é um termo francês que quer deixar à vontade. É quando o líder ele percebe que deixando as pessoas tomarem suas próprias decisões será o modo mais fácil. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Daqui a pouco eu vou fazer o comparativo entre os três. Já a liderança democrática, como a palavra já diz, democrática, né, do povo, né, o povo decide a qual será a decisão a ser acatada. Então, quando volta aqui nesse slide aqui, ele diz o seguinte: a dinâmica do comportamento líder, né? O foco é na dinâmica. Ele às vezes tem que ser autocrático, né? Em determinadas situações, como por exemplo, algo que está gerando conflito, atrito, até agressões, o líder tem que se impor, né? E colocar a partir do ponto de visão dele qual será o segmento que os liderados irão seguir para aí realmente mostrar sua posição de liderança, seu perfil de liderança e laissez-faire, quando ele perceber que todos têm uma capacidade, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, todos têm uma
né, que se pode dizer, o conhecimento das suas atribuições, das suas funções, ele sabe a responsabilidade na tomada de decisão, e aí ele passa a ter essa visão de que deixando os outros decidirem é a forma mais fácil e melhor possível. Já a forma democrática é quase parecida com a laissez-faire, mas a democrática é quando a maioria decide e o líder acata, né? Democraticamente falando, é como a gente pode comparar a nossas eleições, né? Quando a grande maioria decide a um candidato e esse candidato é eleito. Então, quando é eleito, ele lidera também os outros que não votaram nele. Então, é algo realmente que varia. Né? A liderança, pessoal, é algo que se constrói com o tempo, é algo que se define, que se almeja também e que se constrói com as pessoas. Né? Por isso eu digo, o mix de comportamento de um líder ele tem que ser realmente relativo, ele tem que ir com as três cartas no baralho. E em determinada situação ele joga autocrática, quando precisa ser imposta, a laissez-faire, quando ele vê que precisa ser imposta ou liberada, como pode ser dito, e a democrática, quando ele tem que realmente ouvir e acatar a grande maioria. Quando na maioria das vezes existe um grande impasse, né? E aí ele tem que realmente fazer todo esse manuseio, né, em determinada situação. Tanto pode ser na empresa, na vida pessoal, nas pessoas, nas organizações e vice-versa. Então isso faz parte realmente desse mundo complexo corporativo de liderança que um perfil de um líder ele tem que ter. Temos aqui o comportamento do líder, ele tem que ter empenho, né, motivação de liderança, tem que ter uma integridade, tem que ter autoconfiança e autocontrole, empatia com o próximo, conhecimento do negócio e enfrentar as tensões e conflitos que irão ocorrer. Né? Para cada determinada situação, ele tem que trabalhar um daqueles três perfis de liderança. Já na abordagem situacional, é o fenômeno da liderança e não do líder. Né? O líder ele se transforma na pessoa que conduz a liderança. Né? E pode ser qualquer líder, mas a liderança, o fenômeno da liderança, é algo muito além e superior ao líder. Então, temos aqui alguns aspectos que são os líderes, os seguidores e a situação, que isso varia. O líder ele tem a autoridade formal e a personalidade, porém, a liderança é o fenômeno que acontece a partir do momento de diversas situações que ele compõe. Já nessa questão de seguidores, temos as expectativas que os seguidores têm, os interesses e as motivações, que varia. E também a situação, o tipo de tarefa, de cultura e de clima. Como, por exemplo, eu posso citar aqui que o clima está tenso, né? As pessoas têm expectativas muitas vezes difíceis a ser tomadas e o líder ele precisa ter uma autoridade formal para poder executar essa liderança. Então, esse tipo de abordagem ele é muito específico em determinadas situações. Né? A gente pode perceber que dentro de uma empresa, ele tem que ter uma análise constante, né, do tipo de tarefa que vai ser executada na empresa, do tipo de tomada de decisão, do tipo de condução, qual é a cultura organizacional da empresa, quais são a cultura das pessoas que irão ser liderados, e também como é que está o clima, se o clima está favorável, se está tenso, se está duvidoso, né? Acho que não existe pior tomada de decisão quando o clima está tenso, quando o clima realmente está pesado e às vezes não produz, não flui e não conduz para o processo de liderança com muita qualidade. Temos aqui o modelo contingencial de Fiedler. Né? Fiedler disse que é o seguinte, a eficácia, né? Baseada na eficácia é a adequação entre o estilo do líder e a situação. Né? A situação, como eu disse, o clima está tenso. Então, eu vou ser democrático? Eu vou ser laissez-faire? Não, eu tenho que ser autocrático. Eu tenho que impor para que não haja conflito, agressão e problemas piores, né? Nesse tipo de situação. Ah, o clima está favorável, cada um sabe o seu papel, a sua missão, as suas metas e objetivos. Não vamos deixar laissez-faire. Cada um vai traçar a sua estratégia para me entregar o resultado e juntos iremos entregar o resultado que a empresa merece, que a empresa precisa e que a empresa realmente calculou. Ah, vamos analisar a situação. A situação tem um impasse entre A e B. Então vamos fazer uma votação aqui. A A ganhou, então o líder ele acata a decisão que é a grande maioria acatou e os Bs vão ter que realmente aceitar. Por isso chama-se democracia. Então são três bases de estilo de liderança baseado em que uma situação ele pode agir em determinada situação de liderança. Já nos resultados, né, temos aqui os resultados. O líder orientado para a tarefa, que ele foca na tarefa, foca na meta, no mérito, foca realmente no objetivo, foca também no resultado.
e onde as situações são favoráveis e também são desfavoráveis. Por exemplo, a meta ela é alcançável, então todos vão se sentir motivados. A situação está tranquila, o clima está legal, então vai se conseguir realmente entregar o resultado, entregar a meta. Já quando o clima está desfavorável, a meta está muito alta, o clima está, por exemplo, nesse período pandêmico, está muito. O que é que vai acontecer amanhã? Então as pessoas sentem um pouco duvidosas da sua própria capacidade, um pouco tristes e às vezes um pouco desmotivados. Então o líder ele tem que ter realmente uma orientação para a tarefa, às vezes baseada em situações muito favoráveis e situações muito desfavoráveis. Já o líder orientado para as pessoas, ele foca nas pessoas, né? Ele sabe que das limitações das pessoas, as capacidades das pessoas, o desempenho das pessoas, e aí sim ele vai focar na situação que é conseguir o resultado baseado nesse perfil. Às vezes é muito balizado, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um desempenho melhor do que outras e vai ter a mesma meta. Não, vamos diminuir a meta das pessoas que têm uma limitação maior para justamente dar uma equidade, né? Um equilíbrio na entrega de resultado. Às vezes, as pessoas que têm uma vantagem maior não absorvem bem. Às vezes, as pessoas que têm uma desvantagem, elas se sentem muito pressionadas. Isso ocasiona vários problemas. Mas isso ele varia, né? A partir de diversas situações de dificuldade realmente intermediária encontrado no processo de liderança, em qualquer que seja, numa empresa, numa organização, em casa, em geral, em todo o ambiente. Já a teoria situacional de Hersey e Blanchard ele diz o seguinte, que relacionada à maturidade emocional dos seguidores, o estilo ele é adotado pela liderança. Por exemplo, as pessoas estão brigando entre si, brigando. Uma democrática aqui não rola e muito menos a laissez-faire. Então, qual a liderança que eu vou tomar? A autocrática. Eu vou tomar uma decisão a partir do meu pensamento e do que eu estou enxergando naquele determinado momento. Quando as pessoas têm uma maturidade emocional de trabalhar individualmente, trabalhar coletivamente e entregar o resultado, aí o líder pode, eu vou tomar uma decisão baseada na questão laissez-faire, deixar eles decidirem, entregar o resultado. Né? A meta é essa, pessoal. Façam a estratégia, façam os objetivos para me entregar esse resultado ao final do mês. Já quando a liderança eles são uma maturidade mais em dúvida, né? Aí entra a questão mais democrática, na qual o líder, né, ele vê que as pessoas estão com dúvidas, ele pode optar por uma votação, por uma escolha, e a opção ou a escolha mais votada, ela vai ser aceita e acatada pela grande maioria. E tem uma ideia seguinte: quanto mais maduros os seguidores serão, menos o líder ele precisa organizar e explicar tarefas, porque eles vão ter a capacidade de se autoliderar, né? Por exemplo, eu tenho minha meta, eu sei qual é a minha meta. Não preciso todo dia alguém me lembrar da minha meta, porque eu sei minha meta. Então, eu vou traçar minha estratégia para no final do mês eu entregar o resultado que essa meta impôs à minha função. Continuando, temos aqui a teoria do caminho objetivo, né? Onde tem as características pessoais dos seguidores e as pressões ambientais. Em relação a tarefas, né? Tarefas estruturadas, com um alto nível de de liderança diretiva, é menor a satisfação do trabalho. Né? Na estruturada. Na não estruturada é o contrário. Quanto maior o nível de liderança diretiva, maior a satisfação do trabalho. É como eu digo, as pessoas, né, quando tem essa capacidade de se autoliderar, em determinadas situações é favorável, outras não. Já na questão do subordinado, temos o locus de controle interno, onde o líder é voltado para as pessoas. Já no locus de controle externo, o líder é voltado para a tarefa. Né? Sai um pouquinho mais do lado pessoal e foca mais na questão do resultado. Às vezes menos profissional, mas o líder ele tem que ter uma visão equilibrada e basilar para a tomada de decisão em determinadas situações. Temos aqui a subordinação do autoconceito elevado, onde os líderes são menos diretivos, são menos direcionados. Então, isso varia realmente de acordo com vários ambientes. Como diz assim, a teoria do caminho objetivo. Qual é o caminho e qual é o objetivo a ser seguido, baseado nessas características que são pessoais dos seguidores e também as pressões ambientais que ocorrem em qualquer empresa. Temos aqui a liderança carismática, que ela entre os líderes carismáticos, eles são, na maioria deles, dominadores e autoconfiantes, né? Ele tem aquele controle, ele inspira confiança, aceitação incondicional, também é disposição à obediência,
o envolvimento emocional, também a afeição pelo líder e o desempenho maior. Já a transformadora, ela focaliza os interesses dos seguidores na missão ou causa, né? E na maioria das vezes a transformadora ela muda a forma que as pessoas enxergam determinadas situações, determinadas pessoas, determinada coisa. Por isso, às vezes, a transformadora, como diz assim, ela transforma realmente esse passo de tomar decisão para algo realmente mais complexo. E ele também cultiva devoção, lealdade e alto desempenho por meio de inspiração. Também depende dos seguidores para acreditarem na causa e apela para o desafio intelectual. Aí tem sim uma pergunta aqui bastante interessante. Como dirigir um grupo de pessoas? É preciso ter realmente autoridade? Que segundo o latim, né, autoridade que significa fazer crescer, fazer as pessoas crescerem, conduzir as pessoas ao crescimento, não só o crescimento físico, mas o crescimento intelectual e moral. Então, temos aqui a bibliografia aqui baseada nesse slide, que esse slide foi da doutora, deixa eu pegar aqui, doutora Adriana Cristina Ferreira e de Tiago Ferreira Quilice, né, que foi baseada e abordada aqui, essas duas videoaulas, baseadas na liderança e comportamento humano no trabalho. Então, vamos agradecer aos profissionais que produziram esse material e eu simplesmente conduzi para vocês. Então, pessoal, desde já agradeço, né, a participação de vocês nessa aula. Muito obrigado e até mais.